Olá, eu sou o candidato a governador de São Paulo, do partido PEDS. E a educação na Grande São Paulo tem muitos pontos que têm que ser resolvidos. Então, vou apresentar esses pontos aqui para vocês. É a falta de material básico. O que é a falta de material básico? São os professores preparados para o seu trabalho e querem fazer, tem um curso bom. Os professores com salários adequados, não só os professores como todos os profissionais. Tem os itens, certo? Os itens, por exemplo, cadeiras. A gente não quer uma cadeira assim, duas pernas numa escola. Então, itens preparados. E a gente também precisa da própria educação de qualidade, que vem deixando um pouco na mão. Além desse despreparo escolar, a gente, em 2020 e 2021, a gente teve uma pandemia que fechou boa parte das escolas, assim deixando alguns alunos sem educação por um tempo, o que destabilizou muito a nossa educação por 1 ano e meio. E tem o outro ponto que é o preconceito dentro da escola pública, que vem acontecendo muito, e também o preconceito nas escolas públicas, das escolas públicas. Então é eu ter preconceito com uma escola estadual e não sem nenhum ponto, sem nada para realmente ter esse preconceito. Mas como nós vamos resolver isso? Vem comigo que é só sucesso. Primeiramente, para resolver esses problemas que a educação tem demonstrado, eu vou investir 50% do que eu posso no setor de educação, porque se a educação estiver boa agora, no futuro a gente vai ter mais profissionais qualificados e pessoas sérias que sabem o que estão fazendo. Primeiramente, eu vou construir escolas em lugares de difícil acesso, então perto de comunidades ribeirinhas, perto de periferias, lugares onde realmente não teria como. E para a qualidade, facilitando o acesso, as pessoas que não poderiam ter essa educação de boa qualidade, agora vão poder ter pelo menos uma educação. E para a qualidade de ensino ainda melhor, o que eu faria? Eu me juntaria com a União e eu faria a União e os deputados federais, e eu faria um projeto onde eu levaria internet e eletricidade para as escolas que não têm. Também levaria materiais eletrônicos com tecnologia de computadores. E eu introduziria os jogos de maneira educativa na educação, visto que eles são benéficos para ela, aumentando o foco, trabalho em grupo e desempenho dos que usam. Também introduziria aulas de computação. E as aulas de computação preparariam os jovens e as crianças para o mundo virtual que a gente tem vivido, certo? Também faria um curso, continuaria disponibilizando esses cursos de língua que o estado de São Paulo já tem, já está provenindo, né? Já está disponibilizando. E para isso, e para os outros projetos de educação, eu manteria a mesma Secretaria da Educação, visto que a gente é a melhor educação, por enquanto, de São Paulo, e a gente vai ficar ainda melhor. Também teríamos aulas de economia, falando de planejamento familiar, gastos em relação ao seu dinheiro, né? Economia doméstica, inflação e salário mínimo, mostrando para os alunos, preparando eles para a vida de verdade, né? Não a vida escolar onde os pais te bancam. Também aumentaria a rigidez da entrada de um professor em uma escola. O que eu faria? Teriam professores muito bem qualificados, que eles fariam depois, querendo cursar educação, depois do curso eles fariam uma aula teste para esses professores renomados. E esses professores renomados iam julgar eles, certo? Então, dando uma nota de 0 a 100. E essa nota de 0 a 100 iria para o currículo desses professores. E quando eles fossem entrar em uma escola, eles teriam que apresentar esse currículo e teria ali a nota. É importante ressaltar que se você foi mal por nervosismo ou qualquer outro item nesse curso, nessa aula teste para esses professores, você pode refazê-lo anualmente, atualizando sempre a sua média. Certo? Valorizaria
o salário desses professores e desses profissionais, certo? Então vamos supor que o salário dos professores está 2.500, eu aumentaria para 3.000, por exemplo, ou 3.100. Assim, valorizando e trazendo esses professores melhores para as escolas estaduais, porque o que acontece? Muitas vezes eles não entram nessas escolas públicas por causa do salário. Então eu sou um professor ótimo, eu posso passar em qualquer escola. Por que eu vou para uma escola estadual, sendo que eu posso ganhar mais numa escola privada? Então, aumentando o salário e essa rigidez, a gente pode trazer melhores professores para as escolas estaduais. Em relação aos conteúdos perdidos na pandemia, a gente faria um jornal com todas as matérias do segundo ao terceiro do médio, não disponibilizando para todos os alunos que quiserem esse jornalzinho que vem com toda a matéria do ano que ele perdeu. Então ele pode estudar sozinho em casa, sem perder o tempo do professor e nem tendo que a gente investir mais um professor para ele explicar para um aluno que faltou esse ano. Ele poderia estudar sozinho com esse material, certo? Que seria um jornal que seria disponibilizado para todos os alunos de graça em escolas estaduais. Combater o preconceito sobre as escolas estaduais, ou seja, eu tenho preconceito, por exemplo, com uma escola estadual só por ela ser estadual, a gente disponibilizaria vários comerciais em rede nacional pública de televisão, falando dos benefícios não só para os professores, e sim para os estudantes, também mostrando essas mudanças que a gente vai causar no meu governo. Em relação aos itens da escola que não estão adequados para dar aula, a gente faria uma revisão anual, onde iriam trabalhadores do governo para essas escolas conferir se todos os materiais estão certos. E as escolas em si teriam que fazer um formulário falando sobre todos os itens que elas estão disponibilizando e falando se estão adequados ou não. Então, se elas disserem que estão adequados, esse cara vai lá e se tiverem tá ok, são liberados para dar aula. Isso vai ser nas férias, né? Antes do ano letivo. Elas vão estar liberadas para dar aula. E se não tiverem, eles têm que ou renovar ou comprar outro material para conseguir dar aula de forma justa e boa para os seus alunos. E caso eles disserem que não tem nada pronto, é a mesma coisa. Vão ter que renovar ou comprar novos materiais. Tá, agora sim. Vote 11, vote na educação.